Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como foi minha experiência com o doutorado de sanduíche na Finlândia. Bom, para começar, eu faço meu doutorado em Química na Universidade de São Paulo e eu consegui o doutorado de sanduíche pela CapSprint no ano passado, foi o edital do ano passado, e eu realizei o meu estágio de doutorado de sanduíche em Helsinki, na Universidade de Helsinki, na Finlândia, durante esse ano, no primeiro semestre. Então, foi de fevereiro até julho de 2023. Então, eu vou falar como que eu consegui essa bolsa, Por onde começar. Então, no início, eu sempre tive a vontade de fazer um intercâmbio, um estágio fora. E isso foi uma das primeiras coisas que eu falei para o meu orientador. Então, acho que isso foi crucial. Porque a partir do momento que ele soube que eu tinha vontade de fazer um intercâmbio, ele foi lá e quando saiu o edital, ele já me avisou. Apesar de que a gente recebe, os e-mails institucionais e a gente fica a par desses editais, mas ele também me alertou que tinha aberto o edital e se eu queria participar, já que eu queria ir para fora fazer um estágio. Aí minha primeira reação foi, claro, que eu queria ver como funcionava e que eu queria tentar esse edital. Pegando o edital, lendo, sabendo do que se tratava e tudo mais, eu preparei os documentos, Então, no caso do CapSprint, eu precisava enviar o meu currículo lá desatualizado, o currículo do professor, do professor da universidade de fora, no caso da Universidade de Helsinki. Precisava também do TOEFL ITP. Nesse caso, eu ainda não tinha feito. Então, o que aconteceu? Eu fiz ele uma versão online, consegui fazer uma versão online, e eu nem consegui estudar direito, foi muita correria, mas eu consegui a nota mínima, Consegui acima da nota mínima. E aí, no final, deu tudo certo, mas eu fiz a versão online porque estava muito em cima da hora. Então, o TOEFL, o ITP também. Além disso, uma ficha do aluno, que no meu caso é como se fosse um histórico escolar, só que no nosso sistema tá como ficha do aluno. Documento de identidade e o mais importante, um plano de estudo. Então, o mais importante de basicamente tudo é o seu plano de estudo, O que você vai fazer lá fora, por que você merece essa bolsa, qual que é o objetivo disso. E aí, uma das principais coisas é se isso vai agregar na sua tese. Então, no meu caso, foi bom, porque uma parte do meu trabalho, o professor da Universidade de Helsinki faz, Ele é especialista em uma parte que no nosso laboratório aqui no Brasil a gente não é especialista e eu necessito dessa técnica, Então, foi muito bom por isso. Então, a gente conseguiu justificar dessa forma. Depois dessa parte de enviar os documentos, que na minha opinião não foi tão complicada, tirando a parte do plano de estudos e da prova TOEFL que a gente tem que fazer. Então, o plano de estudo tem que estar muito bem elaborado e chamar a atenção mesmo, mostrando a importância do porquê que você merece e precisa dessa bolsa para continuar sua tese. E o TOEFL e o ITP, que é, claro, apesar de a gente, na área acadêmica, ler muito inglês e ter que escrever artigos em inglês, a prova é um formato específico. Então, eu não tive tempo de treinar direito. Eu acho que com certeza, se eu treinasse mais a prova, eu ia ter uma nota melhor. Mas eu fiquei feliz porque eu consegui acima do valor que era necessário. Então, por isso eu não me preocupei, mas tirando essa parte, aí eu tive que esperar mais ou menos 2 meses, uns 2 meses mais ou menos, tive que esperar o resultado. E aí saiu o resultado, Aí eu fiquei toda feliz, claro, contei pro orientador e tudo mais. E aí que começa uma outra parte de burocracia que a gente precisa fazer. Depois que sai o resultado, a gente tem que correr atrás do visto, porque
na Europa, a gente é permitido ficar apenas 3 meses como turista, né? Então, se fosse um estágio de 3 meses, eu poderia até ir sem visto. Ou um pouco menos, né? Se fosse 2 meses, 3 meses. Mas como era 6 meses, eu precisava do visto. Então, aí já começou o processo. Tive que mandar e-mail pro consulado, né? Pra Embaixada da Finlândia em São Paulo. E aí, eles indicam pra gente qual todo o procedimento. Não é a parte mais difícil. É mais assim que a gente não tá acostumado, né? Então, leva um tempinho aí pra gente entender como funciona o processo e tudo mais. Outra coisa também é que a CAPES entra em contato com a gente através do portal. Então, pelo portal, a gente vai receber... eu recebi mensagens então, de uma pessoa que estava responsável pelo meu processo. Então, tinha que assinar alguns documentos, tinha que fazer alguma coisa. Essa pessoa me avisava e eu enviava diretamente para ela. Então, nesse caso também, pode parecer que no início a gente não tem muita informação, mas conforme vai passando o tempo, a gente recebe todos esses e-mails aí que vão orientando a gente o que fazer com relação à parte burocrática. Eu então, ok, além disso, o visto. E uma coisa que eu precisei fazer pro visto foi traduzir os meus diplomas, tanto de bacharel, né? Que mais que eu precisei? Histórico. Então, assim, todo diploma que você tiver, se você tiver mestrado também, né? Se for doutorado direto, você não vai ter, mas se for doutorado e você tem o diploma de mestrado, também traduz. No caso, como era para Finlândia, eu podia traduzir ou para inglês ou para finlandês. Como o inglês é mais fácil, né? Então, é a língua que se usa na universidade, então eu traduzi tudo para o inglês. Aí, então foi isso, né? Traduzir. Lá também para tirar o visto foi super simples, né? Então, assim, só seguir mesmo as orientações, que eles dão todas as orientações muito certeiras. Mas é importante que você, aluno, vá atrás e pergunte, que eles vão te responder tudo. E sempre com antecedência, né? No meu caso, eu dei um pouco de sorte porque é um país pequeno, não vai tanta gente, assim, então não tem uma fila muito grande. Então, pro meu caso, demorou 2 meses por aí. Mas é a média, né? De 2 a 3 meses para você conseguir o visto. Então, é bom que você faça isso com antecedência. Eles também enviaram um caderninho, vou até deixar uma fotinha aqui para vocês verem a capa, que é um caderninho muito bonitinho que conta curiosidades da Finlândia, como que o país, questão histórica do país, que língua fala, questões também, números, né, de quantos habitantes. E assim, muito bonitinho, que você consegue se familiarizar um pouco aí com a cultura que você tá indo, né? E acredito que tenha isso para todos os países. Então, essa foi, né, a primeira parte burocrática de resolver tudo para conseguir ir, né? E então, logo depois disso, né, resolvendo todas as burocracias, tive que me preparar também por conta do frio, né? Então, aí já entra uma outra história. Aí eu levei casaco daqui e tudo. Mas quando eu cheguei lá, tive que comprar um casaco do local, porque é totalmente diferente, né? A gente não tem noção do que é frio. E aí, foi a primeira vez também que eu vi neve. Então, vou até deixar aqui, tem um vídeo, né? De quanta neve que tem lá, né? E isso porque eu peguei o final do inverno. Então, foi início de fevereiro, né? Foi do meio pro final do inverno. E consegui pegar o verão, em julho. Mas mesmo assim, né, pra gente que nunca viu neve, é muito diferente. E forma centímetros de neve. Aí tentei esquiar também. Foi uma coisa de doido, foi engraçado, foi muito, muito divertido. E fora a bagagem pessoal e profissional também que a gente ganha com essa experiência, né? Outra coisa muito interessante é que na Universidade de Helsinki eu consegui fazer um cursinho de finlandês. Era uma vez na semana só, então eu achei ótimo, porque não tomou meu tempo, né, de estar no trabalho, na pesquisa. E esse curso é oferecido para alunos justamente de intercâmbio, né, que eles chamam de exchange.
Então, eu fiz até junto com alunos de um programa europeu que é chamado de Erasmus. É como se fosse um intercâmbio de graduação que acontece muito na Europa. Então, tinha alunos da Alemanha, tinha alunos da Ucrânia, tinha alunos de vários lugares. Então, eu consegui fazer esse cursinho de finlandês oferecido por eles. Peguei alguns nomes de comida, essas coisas que facilitam no dia a dia, né? Porque apesar da Finlândia falar inglês no dia a dia na rua, você conseguir se virar muito bem com o inglês, sempre tem no mercado, né, etiquetas em finlandês, algumas placas na rua. Então, assim, é bom você se inteirar e saber o que está acontecendo e também aprender a cultura, né? Não é apenas no local que você consegue aprender a cultura deles, né? Então, aproveitar essa oportunidade. E aí foi isso. E outra coisa também que eu gostaria de mostrar é que eu consegui ver a aurora boreal em Helsinki, e geralmente isso é muito raro, porque Helsinki está no sul, e é onde você consegue ver mais a aurora boreal, mais forte, é quando você vai mais para o norte, mais próximo dos polos. E a aurora foi tão forte esse ano que conseguiram, né? A gente conseguiu ver em Helsinki. Então eu fiquei muito feliz. Também consegui na casa do Papai Noel. E lá no norte eu não consegui ver a aurora. Engraçado, né? Que eu fui pro norte e não consegui ver, mas em Helsinki eu vi. E assim, eu gostei muito dessa oportunidade, sou muito grata. E acho que às vezes a gente não tem muita informação, ou tem receio de começar, ou procurar. Mas eu diria para vocês procurarem, sim, se é um sonho e vocês já estão, né, na pós-graduação. Fale com seu orientador, fale que você tem o desejo de ir para fora, fazer algum intercâmbio, porque sempre tem parcerias. Claro que o mais importante aí é a parte profissional que a gente desenvolve, além de conviver com outros profissionais em outro ambiente de trabalho, às vezes aprendendo coisas novas, então sempre isso é muito bom. E também vem aquele bônus, né, de experiência pessoal que a gente desenvolve para aprender a lidar, né? Então, um pequeno detalhe é que a gente vai ter que falar inglês no laboratório com as pessoas. E no Brasil a gente não faz isso, né? Não tem esse costume. Então, essas coisas valem muito a pena. Se vocês têm alguma dúvida sobre como era viver na Finlândia, sobre alguma curiosidade, ou se eu não falei sobre algum tópico, se eu deixei passar alguma coisa sobre o processo, né, do doutorado sanduíche, por favor, deixem questões nos comentários. E se esse vídeo te inspirou ou te ajudou de alguma forma, não deixem de curtir e de se inscrever no canal para próximos vídeos. Tchau!